Certo, então vamos começar. Então a gente vai, como vocês devem saber, essa disciplina, o início da disciplina, a gente viu a parte de introdução de funções, vamos fazer uma leve introdução do que são funções, certo? E depois a gente começa funções de primeiro grau. Não sei se vai dar para ver todo esse slide aqui hoje, vou até ver como é que fica com o tempo, tá? Mas se quiserem me interromper, podem perguntar pelo chat, vou estar olhando aqui, certo? Ou mesmo usando o áudio, certo? Se vocês estiverem achando muito pequeno, peço que vocês também avaliem isso. Se fica muito pequeno de ver os slides compartilhando 2 monitores, 2 telas, certo? Então, avaliem isso também. Tá, fica ruim, porque assim, se eu posso até compartilhar só uma tela por vez, só que eu tenho que ficar meio que chaveando aí. Certo? Vocês acham melhor ficar chaveando? Porque se eu quiser fazer um gráfico, eu vou ter que, por exemplo, vocês vão ter que ver só a tela do gráfico, e não vão ver os slides. Vocês acham melhor? Tá, testar assim mesmo, né? Tô dizendo? Do jeito que tá. Beleza. Vamos testar do jeito que tá. Vamos fazer essa aula toda assim. Depois vocês me dão um feedback. Ah, não, professor, acho que é melhor. Porque. Então. O problema é que se ficar tendo que chavear, então, às vezes eu acho que é melhor ter a informação toda ao mesmo tempo. Mas vocês veem depois, tá? Talvez dê para dar zoom também no celular, se ficar ruim de ver, certo? Então, vamos ver essa aula desse jeito aqui, depois a gente vê. Então, a gente vai... Então, vou começar primeiro daquela definição de grandeza, certo? Vai estar aqui mais ou menos o que a gente viu no quadro e que eu tentei fazer na aula passada, que o que seria uma grandeza? A grandeza é tudo aquilo que a gente consegue medir, ou seja, expressar de uma maneira numérica, certo? Então, como exemplo, você tem comprimento, área, volume, profundidade, temperatura, tempo. E a gente pode estabelecer relações entre essas grandezas, tá? Então, a gente pode relacionar o crescimento de uma planta, ou seja, um comprimento ao tempo. A gente pode relacionar uma taxa de evaporação, ou seja, quantos litros de água evapora de um determinado lugar, com a temperatura, certo? Ou mesmo pressão, profundidade e tudo mais. Então, a gente pode relacionar 2 ou mais grandezas até. Esse exemplo aqui que a gente tem uma relação de 2 grandezas. Tempo e comprimento, tempo e uma taxa de evaporação, pressão e comprimento, né? Profundidade, pressão e comprimento. Beleza? Então, a gente pode estabelecer essas relações. E o que são funções? A função está relacionada com esse conceito de relações entre grandezas, porque as funções são relações entre conjuntos aí, certo? Se os conjuntos são numéricos, a gente pode estabelecer esse tipo de relação de grandezas numéricas, tá? Então, das 2 conjuntos, que no caso A e B, não vazios, com qualquer tipo de conjunto, a função ela vai ser dada por uma regra, ou um conjunto de instruções que diz como associar um elemento de um conjunto, certo? No caso de um elemento X pertence ao conjunto... Está até errado aqui. Deixa eu ver se eu consigo só rabiscar. Depois eu corrijo esse slide, tá, pessoal? Que, na verdade é o A, né? Vamos ver se... Pronto, conjunto A, na verdade. Conjunto X pertencente a um único elemento do conjunto, no caso, referente B, certo? A gente pode a notação pode ser dada por esse F, 2 pontos, ou seja, a função, ela mapeia o conjunto A no conjunto B, ou seja, ela estabelece essa regra de associação de um elemento conjunto A a um elemento conjunto B, então ela pode ser representada dessa maneira ou mesmo dessa maneira, certo? De Y, no caso, vai ser a imagem de X no outro conjunto. Tá? A gente diz que A, no caso, esse conjunto A é o domínio da função, B é o contradomínio, e o f de x, no caso, é a imagem de x através dessa transformação, a regra de formação. Certo? Então,
A gente sempre fala quando a gente está tratando André, usa o OBS Studio para gravar aula. Você pode gravar enquanto está na aula ao vivo. Mas qual que seria a diferença desse OBS Studio para o Meeting aqui? Assim, depois você me fala, tá bom, Marcos? Beleza, continuando. Só para não ficar quebrando muita aula. Então, a gente sabe que as funções elas têm essas características aí, domínio, imagem, contradomínio. Então, o que seria no caso desse conjunto aqui, essa função f que mapeia A em B? Então, a gente diz que A é o domínio, certo? Ou seja, todo esse conjunto A, ele deve poder ser mapeado nesse conjunto B, tá? E B, no caso, é o contradomínio. Então, como é que a gente teria a imagem aqui? A imagem seria como se fosse um subconjunto, certo? Desse conjunto B, onde ocorre todo esse mapeamento aqui. Então, todo o mapeamento do conjunto X aqui, aqui ele vai para cá, tá? Em todo o conjunto X, ele vai para esse conjunto imagem aqui, tá? Então, esse cara aqui, no caso, é o conjunto imagem, imagem da função f, tá? Então, o contradomínio é o grande conjunto aí que contém a imagem, tá? A imagem pode ser igual ao contradomínio também, é possível, certo? Tá sendo gravada, Juan. Beleza? Então, essa é a ideia dessas três características de uma função, né? Domínio, imagem e contradomínio. Se, por exemplo, eu tenho se eu tiver, por exemplo, um conjunto real aqui, é melhor escrever o seguinte. Estou dizendo que A, posso dizer que A é igual aos reais, ou seja, conjunto dos números reais. E B é igual, pode ser os reais também. Então, isso significa que todo o conjunto dos números reais, ele possui um mapeamento no conjunto dos reais. No caso aqui, o conjunto dos reais ele é mais do que a imagem. Então, esse mapeamento está restrito a um subconjunto dos reais aí no caso. Tá? Se no caso aqui o A tivesse na verdade, o mapeamento ocorresse só... Ops, fiz besteira aqui, pessoal. Eita. Aqui. Agora a ferramenta ficou meio maluca. Agora foi. Então, se eu tiver na verdade, se o mapeamento ocorrer... Eita. Fechou a ferramenta. Ó. Deu crash. Desculpa, pessoal. Continuando aqui. Só colocar o... Certo. Então, se eu tiver, eu posso ter um mapeamento pode ocorrer só uma parte, certo? O subconjunto do A. Então, na verdade, se esse conjunto aqui, subconjunto for C, na verdade, essa função vai ser de C em B, tá? Beleza, pessoal? Só para ficar claro aí a questão de domínio, imagem contra domínio. Vamos ver esse exemplo aqui. Então, a gente tem esse conjunto A, conjunto B, certo? Então, quem que seria aqui no caso? O meu domínio. Então, a gente diz que esse f aqui, como a gente poderia escrever essa função f primeiro? Tá? Vou escrever aqui, ó. Vou dizer que f... Esse aqui, acho que não é aqui, não. Esse negócio não tá legal, pessoal.
fechar aqui. Deu ruim. Desculpa, pessoal um pouquinho de paciência aqui. Deixa eu parar a apresentação aqui. Tá resolvido direito. Pronto, acho que vai. Vamos ver. Certo. Então vamos lá. Essa nossa, qual que seria, como que a gente poderia descrever essa função, essa regra de formação aqui? Tá? Então eu vou escrever o f de x ele é igual ou seja, o valor da imagem vai ser, o que a gente pode dizer aqui, que vai ser igual a 0. Se o quê? Se o x é igual a quanto? Se o x é igual a 0. Ele vai ser... Ups. O que mais? Ele vai ser 1. Ups, ficou feio. 1. Se o x é igual a quanto? Ele vai ser 1 se o x for igual a menos 1. Ele vai ser 4 se o x for igual a menos 2. E vai ser igual a 9 se o x for igual a menos 3. Certo? F de... Não, na verdade... Isso, exatamente. Exatamente, Yara. A imagem de F de... A imagem é F de menos 1, que é igual a 1. Exato. Menos 1 mapeando 1. E assim por diante. Exatamente. Então, o que é isso? Isso aqui é a nossa regra de associação de um conjunto no outro. Certo? Quem que seria o meu domínio aí? O domínio é o conjunto de origem dessa regra de formação. Ou seja, eu posso dizer que o meu domínio de F... Quem é que é meu domínio? É um conjunto, né, composto por quê? Por menos 3. É mais. Menos 2. Menos 1. E 0. É o meu domínio da função. Quem que seria a minha imagem? A minha imagem que seria? Seríamos para onde está apontando a seta aí, né? Vou bagunçar aqui, mas não tem problema. 0, 1, 4, 9. Ups. Certo? Essa é a minha imagem. Quem que é o meu contradomínio aí? É o conjunto B. Então, o contradomínio... Não vou nem escrever todos os elementos não, mas eu posso dizer que o meu contradomínio da minha função f é o conjunto B inteiro. Certo? Ou seja, 0, 1, 4, 9, 2, 3, 5, 6, 7, 8. E a minha imagem é esse subconjunto do contradomínio. Certo?
Ficou claro, pessoal? E claro, para que a gente tenha uma função, todos esses elementos aqui do domínio, eles têm que conseguir, você tem que conseguir ser mapeado através dessa função. Se, por exemplo, se a gente não tiver essa associação aqui, ou seja, se eu cortar esse cara aqui, ou seja, o zero não tem mais associação com o conjunto B. Então a imagem, ou desculpe, o domínio da função, você tira o zero também. O zero não faz parte do domínio. O domínio passa a ser só esse cara aqui, ó. Esses três elementos aí. Tá? Beleza, vamos continuar. Outro exemplo. Uma barraca de praia em Salvador vende picolés ao preço de 1,75 unidade. Aqui a gente já tem uma associação numérica, a gente pode estabelecer já com conjuntos infinitos até. A gente pode até pensar com isso. A gente vai ver depois. Para não precisar fazer as contas, a todo momento o proprietário da barraca montou a seguinte tabela. O número de picolés está limitado a 6, mas a gente poderia, esse aqui não ter limite, né? Continuar aqui no 7, 8, 9, por aí vai. Certo? Mas vamos concentrar apenas esses dois conjuntos finitos aí. Tá? Então a gente tem para um picolé 1,75, dois picolés 3,50, três picolés 5,25. A gente está estabelecendo uma associação entre números aqui, no caso, números inteiros, certo? Não nulos, e números reais, aqui, a gente pode entender. Ou seja, quem poderia ser, se a gente não limitar isso de 1 a 6, quem que seria, digamos, o conjunto aqui potencialmente de imagem, ou de domínio? A gente poderia dizer que é o conjunto dos números naturais, né? Certo? E aqui, como são números quebrados, poderiam ser os números reais, ou reais positivos também. Tá? A gente poderia ter a gente tem essa, digamos, essa função que faz esse mapeamento aqui. A gente não restringir. Vamos restringir só esses valores aqui. Então aqui não seria mais os reais, seria apenas os valores 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a imagem seriam esses valores correspondentes. Qual que seria o contradomínio aqui? Poderia ser os reais aqui mesmo. Continuaria sendo os reais. Então a imagem seria um subconjunto aqui. Uma outra maneira de representar essas associações, né, ou conjuntos, é a gente estabelecer uma reta. A gente pode fazer supondo que isso aqui seja uma reta, tá? E a gente marcar essa reta. No caso aqui desse conjunto aqui, seria 1, 2, 3, 4, certo? E esse ponto aqui, ele vai estar mapeado aqui nessa 2 aqui, certo? A gente pode, essa associação, a gente vai ter uma reta para cada conjunto, certo? A gente pode ter uma outra reta aqui, que vai ter o que seria o correspondente aqui ao 2, seria 3,50. Então seria... Então a gente vai fazer essa relação. Vou usar aqui o GeoGebra para ficar mais fácil. Então vamos escrever todas essas relações aqui no GeoGebra. Fica mais claro. Então vou escrever os pontos, ou seja, os pares de um ou de outro. Então primeiro ponto, 1 e 1,1,75. E a gente consegue representar graficamente uma posição, ou seja, ele tem esse ponto A, ele está correspondente a 1 e 1,75. Ou seja, um picolé vai... Aqui é picolés e aqui no vertical é valor, certo? Então vamos colocar todos os outros aqui. 2, 3,50. Ups, fiz errado aqui. 2, 3,5. Depois, 3, 5,25. Depois, 4, 7.
depois 5, né? Desculpa, pessoal. 5, 8,75. E 6, finalizar, 10,50. Então, as associações estão estabelecidas aqui, de forma discreta aqui, certo, pessoal? Ou seja, é discreto porque eu tenho apenas pontos pares definidos aí, tá? Eu poderia criar uma regra um pouquinho mais geral, em vez de estar limitado a esses valores aqui, até poderia. No caso aqui seria criar uma reta que passa por... A gente pode até perceber que está meio alinhado, não pode pegar apenas 2 pontos. Reta que passa por A e por F. Olha aqui. Então a gente consegue estabelecer uma... Aí é uma curva nesse plano que a gente tá construindo. E essa curva, ela contém esses pontos aí que faziam parte da nossa associação. A gente poderia generalizar a nossa associação aqui, em vez de estar limitada de 1 a 6, a dizer, ó, de 1 a infinitos picolés, eu tenho o valor que o cliente vai pagar, estabelecido por essa regra de formação mais geral. Ou uma regra analítica, a gente pode entender como sendo isso. Uma outra maneira de chamar. Então, existe uma regra analítica que constrói essa curva. No caso aqui, seria y, ou seja, o valor que nessa correspondente seria equivalente a 1,75 vezes o valor em x aqui. Que na verdade é a multiplicação do número de picolés pelo valor unitário de cada picolé. Certo? A gente pode ver já que a gente tem uma reta aí. Então vai ser nosso primeiro ponto de estudo, vai ser esse tipo de função aí. Ou seja, esse tipo de relação que a gente chama de relação linear. Porque todos os pontos que compõem essa relação, ou essa curva, eles estão alinhados nesse plano. Aqui é um outro exemplo. Então, já que a gente teria esse exemplo linear, certo? A gente viu aqui. Então, aqui a gente tem uma outra curva, ainda assim limitada, certo? Ou seja, está limitada a esse pedaço aqui, essa curva aqui, mas é uma curva não linear. A gente não tem pontos alinhados que compõem essa curva, essas associações aqui, tá? Mas o que a gente dá para fazer aqui? Qual tipo de análise que a gente pode fazer nesse exemplo aqui? Como é que a gente determina domínio contra domínio dessa curva aqui, dessa função? Isso aqui pode dizer que é uma função, certo? A gente pode dizer que esse cara aqui é um f de x aqui. Por que é uma função? A gente tem uma associação única de cada elemento aqui desse eixo aqui, do eixo do... onde vai estar contido o domínio da função, ele está sendo mapeado em apenas um único elemento no outro eixo, certo? O inverso aqui já não ocorre. Esse elemento, por exemplo, 2, ele estaria correspondente ao mapeamento de 2 outros pontos aqui nesse eixo do domínio, mas isso não tem problema. O problema é que a gente não consegue inverter essa relação, tá? Então, a relação inversa ela não valeria, certo? Beleza, agora como é que a gente determina o domínio dessa função aí? Alguém tem alguma sugestão? Como que seria o D de F? Quem seria o domínio? No caso aqui, como a gente tem uma curva a gente tem uma função não contínua, tá? Diferentemente desse caso aqui, se a gente não tivesse essa relação analítica, essa reta aqui, a gente teria uma relação discreta, pontuais aqui, tá? Então, nesse caso aqui, a gente teria uma curva contínua, ou seja, todos os pontos inseridos nessa curva, ou seja, a gente teria 1,0001, 1,0002, certo? Todos os pontos aqui nesses intervalos aqui estariam mapeados em algum outro intervalo, no outro conjunto, tá? Nenhuma ideia de qual seria o domínio? O domínio é o quê? O conjunto que é inteiramente mapeado no outro conjunto. Qual que é o conjunto aqui? São todos os valores, dentre aqui esses números reais aqui, entre o quê? Entre 0 e o 4. Tá? A gente pode dizer que o domínio da função f aqui é o conjunto
Ups. Vou escrever aqui. Tá. É o conjunto, é o intervalo, pode estabelecer isso aqui, como sendo um intervalo entre 0 e 4. Intervalo fechado, porque 0 e 4 estão incluídos nesse conjunto aí, os valores. Tá? E a gente faz o quê? Exatamente, Isaac. Uma outra forma de ver o domínio. Todos os valores de x para que a função está definida. Certo? O valor x é igual a 5. Ele está mapeado no outro eixo? Não. Então ele não faz parte do domínio da função. Certo? Agora, quem seria a imagem dessa função? A imagem seria o quê? A gente está vendo que todos os pontos aqui, todo o domínio aqui, esse intervalo aqui, ele está mapeado em qual intervalo dentro do contradomínio. O contradomínio, no caso aqui, pessoal, é toda essa reta aqui. Essa reta vai representar o quê? Vou escrever aqui logo. Contradomínio aqui. Quem é meu contradomínio? Certo? Respondo já era. Contradomínio aqui vai ser toda essa reta aqui, y, ou seja, todo o conjunto dos números reais. Tá? Essa reta representa isso. A minha imagem, na verdade, ela não vai ser 0 e 2. Ela vai, como a gente tem um conjunto, uma relação contínua, que é uma função contínua, então todos os pontos aqui, entre 0 e 4 de x, ele vai ter um correspondente aqui no meu contradomínio. Tá? Ou seja, se eu tiver um ponto aqui, esse cara aqui, ó, 0,5, ele vai ter um correspondente aqui. Tá? Ou seja, na verdade, que a gente tem, qual que seria a imagem, então? Seria um conjunto também, um intervalo, certo? Que ele vai de quanto a quanto? De 0 a 2. Beleza? Então, nosso domínio é esse conjunto. É um conjunto infinito. Ele é um intervalo, mas ele é infinito. Existem infinitos valores entre 0 e 4. Assim como o conjunto, o intervalo entre 0 e 2, a gente tem infinitos valores. Porque toda essa curva aqui, ela consegue ser formada. Tá? Beleza? Vamos lá. Então vamos começar a ver funções de primeiro grau. A gente viu naquele exemplo que uma função, quando a gente tem aquela forma onde todos os pontos são alinhados, então a gente pode dizer que é uma função linear, ou uma função de primeiro grau. Certo? Ou função afim. Então, a função de primeiro grau, ela tem essas, digamos, 3 denominações, ou função de ordem 1, ou função polinomial de ordem 1. Tá? Então ela tem essa forma, essa regra de formação analítica aí. Analítica porque a gente tem uma forma fechada. No caso daqueles exemplos anteriores, esse aqui, por exemplo, aqui a gente não tem uma fórmula analítica, uma regra de formação. É meio que aleatório, tá? Ou seja, tem um ponto e existe um mapeamento de qualquer razão de existir. Não tem uma razão analítica que a gente consiga estabelecer para um determinado intervalo mais amplo, tá? Uma forma mais geral, genérica. Então ela tem essa fórmula aqui, que seria o mx mais b, onde o x é o meu ponto do domínio, o m é o chamado coeficiente angular e o b é o chamado coeficiente angular. Tá até errado aqui, ó, pessoal. Aqui é linear. Certo? Então, o coeficiente linear. Então, o coeficiente angular, o que ele indica? Ele indica a inclinação da reta. Então, se a gente for voltar para aquele exemplo, a reta pode estar mais ou menos inclinada. O que define essa inclinação da reta? Ela é definida pelo coeficiente
angular. Então, se eu mudar essa reta que foi dada pelo alinhamento desses pontos é a reta y igual a 1,75x. Então, eu posso criar uma outra função aqui. Se o valor desse coeficiente angular for maior, significa que a reta é mais inclinada. Então, eu vou colocar 3x. Certo? Então, repare que você tem uma inclinação maior. Significa que esse tangente desse ângulo é o ângulo dessa reta aqui com o eixo x. Tá? Esse alfa aqui. Certo? E o coeficiente linear ele indica o quê? O ponto de cruzamento com o eixo y. Certo? Ou o eixo y, o ponto de cruzamento do eixo y, então seria o ponto onde o x, o valor do domínio ali é igual a zero. Ou seja, seria o f de zero. Tá? Então, a cara de uma função linear, ela seria essa, onde alfa seria esse ângulo. Certo? Então, a gente pode dizer que a tangente desse ângulo aqui, tangente de alfa é igual ao m, que é o coeficiente angular. E o b é exatamente esse cara aqui, é o f de zero. É o f, ou seja, o valor da imagem quando o ponto aqui no domínio da função foi igual a zero. Certo? Qual que é o outro ponto de interesse? A gente vai ver cada um deles aqui, outros pontos aqui. Outro aqui é o y igual a zero. Então, quando o y é igual a zero, é o ponto onde essa curva, ou essa curva que é uma reta aqui, na verdade, ela cruza esse eixo x. Certo? A gente vai ver depois, com mais detalhes, que isso aqui, no caso, é a raiz. Certo? Então, continuando aqui. Um mesmo exemplo. Então, o problema seria determinar os coeficientes angular e linear dessa função. A função f de x é igual a menos 2 menos 3x sobre 5. Tá? Repara que a gente vai ter que precisar de alguma formulação algébrica, algum tipo de manipulação aqui para colocar naquela fórmula, ou na forma mx mais b. Onde a gente vai ter que achar o m e o b. Tá? O que a gente pode fazer? A gente tem esses dois termos aqui estão sendo divididos por 5. Certo? Então a gente pode separar essas frações aqui. Então, menos... Então aqui, na verdade, vai ser... a gente pode fazer olha aqui, ó. Tá? O menos vai ter que ser aplicado nesses dois termos aqui. Então, o menos... Se a gente separar esses dois termos, vai ser 2... sobre 5 menos 3x sobre 5. Tá? Então, a gente vai ter que aplicar esse sinal de menos aqui e aqui. Então, menos com um valor positivo vai ficar menos 2 sobre 5. E o menos com um sinal negativo aqui, menos 3x, fica mais 5x. Tá? A gente pode dizer que esse cara aqui, seria o m, e o outro aqui, menos 2, 5. Enrolei aqui, desculpa, pessoal. Certo? Então, m igual a 3 quintos e b igual a menos 2 quintos, tá? Manipulação algébrica com frações aí, tá? Se alguém tem dúvida ou tem alguma dificuldade de fazer esse tipo, recomendo fazer alguns exercícios. Talvez aqui eu acredito que talvez até no Khan Academy tenha alguns exercícios. Se tiver, eu vou colocar na recomendação para essa semana, tá? Para vocês pegarem o ritmo. Certo? Continuando. Como que a gente constrói uma função de primeiro grau? Tá? Ou seja, como que a gente determina uma forma analítica se eu tenho, por exemplo, alguns pontos dela. Tá? Então, o primeiro caso aqui em que a gente tem dois pontos, ou seja, dois pares x, y aí.
Então, se eu tiver dois pares, que eu vou chamar aqui de x1 e y1, e x2 e y2, a gente pode determinar a forma analítica dessa função de primeiro grau. Ou seja, basta que eu tenha dois pontos, eu consigo determinar essa função de primeiro grau. Como que eu posso fazer isso? A gente sabe que o valor do m, ou seja, o valor do coeficiente angular, é igual ao tangente de alfa, certo? Então, se a gente desenhar, ou seja, se a gente tiver essa curva, ou essa reta, certo? Que seria a representação da nossa função de primeiro grau. A gente tem os dois pontos que a gente sabe quais são, ou seja, o seu valor de x1, seu valor aqui, no caso, esse cara aqui, seria o y1. E esse cara aqui seria o y2, tá? A gente tem os quatro valores aí, os dois pares. Como que eu consigo determinar o coeficiente angular aí? Para isso, a gente pode usar o chamado, esse triângulo aqui, ó. Com essa representação, a gente forma esse triângulo aqui, que é um triângulo retângulo. Esse ângulo aqui é de 90 graus, tá? Então, outra coisa que talvez eu deva colocar nas revisões aí do Khan Academy, um pouquinho de geometria. Então, se a gente tem um triângulo, por exemplo aqui, a gente tem um triângulo, certo? De 90 graus, e a gente tem esse ângulo. O que a gente quer saber? A gente quer saber esse ângulo aqui, caso alfa. Quer saber qual ângulo. Então, trabalhando com esse aqui é um dos catetos, A, esse cara é um B. E aqui a hipotenusa é C, tá? Então, para eu achar a tangente desse ângulo aqui, eu preciso saber o quê? Eu tenho que ter o comprimento desse cateto aqui e o comprimento desse outro cateto. Onde eu posso usar aquela regra de que a tangente de alfa, posso usar tangente TG ou tan, tá? Tan é por causa do latex que eu uso. É igual ao quê? Cateto oposto A sobre o cateto adjacente do ângulo B. A sobre B. Quem que é meu A aqui correspondente? Seria esse tamanho aqui. Ou seja, o valor de y2 menos o valor de y1. Isso está aqui, ó. y2 menos y1. E o valor de B é o valor, é esse aqui, ó. Esse cateto adjacente aqui. Ou seja, x2 menos x1. Beleza? Então, se eu tenho os valores, eu consigo fazer esse cálculo aqui. Então, eu consigo determinar o valor do coeficiente angular. O que me resta agora? O valor do coeficiente linear. Para eu achar esse coeficiente linear, como eu tenho os dois pontos, eu já tenho dois pontos e eu tenho um coeficiente angular, basta que eu substitua ou em um ou em outro, ou seja, faça o f de x1, que é y1, é igual a m, que eu já sei o valor, vezes x1, que eu também já sei o valor, mais o b, que eu desconheço. Então, o que eu posso fazer? Eu posso... Na verdade, o que eu estou fazendo aqui é, eu pego esse termo todo aqui, certo? E mando para cá. Quando eu faço essa mudança de local em relação à igualdade, eu tenho que inverter o sinal. Então, eu tenho que colocar um menos x. Então, por isso fica B, que é igual a y1, que seria o f de x1, menos o m de x1. Eu posso fazer com outro ponto também. Mesma coisa. Então, B seria y2 menos m de x2. Tá? Então, com isso, eu consigo determinar tanto o coeficiente angular como o coeficiente linear, que é o que eu preciso para determinar a forma analítica, ou seja, a regra de construção, a regra de formação daquela função específica, que passa por aqueles dois pontos. Tá? Basta ter dois pontos. Certo? Vamos fazer um exemplo aqui rápido. Se a gente tem dois pontos, estou nesses dois pontos, 2 e 5, 3 e 7, os dois pares. Então, o que eu quero aqui? Achar a forma analítica de f de x. Então, eu posso fazer aqui, se eu tenho x1 e y1, eu estou dizendo que é o par 2 e 5, ou seja, x1 é igual a 2 e y1 é igual a 5. No caso aqui, eu tenho x2 e y2 é igual a 3, 7, ou seja, x2 é igual a 3 e y2 é igual a 7. Então, eu posso calcular o meu coeficiente angular através do y2 menos y1, certo? Cateto oposto,
dividido por x2 menos x1, que é o cateto adjacente. Então ficaria 7 menos 5 dividido por 3 menos 2, 7 menos 5, 2, 3 menos 2, 1, 2 sobre 1, que é igual a 2. Certo? Então, o nosso coeficiente angular aqui nesse exemplo aqui é 2. Para achar o coeficiente linear, basta substituir ou em um ou em outro. Eu fiz aqui nos dois aqui para vocês verem que o resultado é igual. Então, f de x1, que é igual a y1, é igual a 5, menos m, que é igual a 2, vezes, que multiplica por 2, que é o x1. Vai dar igual a 1. Ou seja, 5 menos 4 é igual a 1. Se eu fizer pelo outro ponto, eu posso dizer que f de x2, que é igual a y2, 7, menos 2, que é o coeficiente angular, vezes multiplicado pelo x2, que é 3. 7 menos 6 igual a 1. Então, o que eu estou querendo? A minha forma analítica da função f de x, ou seja, uma função que é uma reta que passa por esses dois pontos, 2, 5 e 3, 7. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Beleza, então vamos continuar. Outra maneira de de achar essa forma analítica da função, seria o caso 2, é quando eu tenho apenas um dos pontos, certo? E eu tenho o valor do coeficiente angular. Eu já tenho o coeficiente angular e eu preciso achar apenas o coeficiente linear, certo? Se eu tiver apenas um ponto, pessoal, só para dar um exemplo aqui, então eu tenho que achar ou eu acho dois pontos que eu amarro aqui em uma reta, ou seja, vai existir apenas uma regra de formação linear que vai passar por esses dois pontos. Se eu der só um ponto, a gente vai ter infinitas retas. Se esse cara aqui for o ponto, né? A gente vai ter tô ruim, viu? Várias retas que passam por esse ponto aqui, certo? Só para vocês terem uma ideia. Então eu preciso de alguma maneira de amarrar a reta que passa por um ponto e um outro. Se eu não tenho outro ponto, eu posso usar esse coeficiente angular, que seria, no caso, a inclinação da reta. Tá? Então, se eu tenho aqui, no caso, eu tenho o valor de m, então eu posso substituir naquele meu triângulo. Então, eu vou usar um valor genérico de x e y. Esse x e y é desconhecido. Então, seria um x ou y que estaria dentro da minha função, certo? E esse y1, x1, eu tenho esse valor. E o m eu tenho esse valor. Então, eu posso executar minha multiplicação cruzada aqui, então aqui é m sobre 1, tá? Então, x menos 1 vezes 1 é igual a x menos 1, ou desculpa, pessoal, y menos y1, e x menos x1 vezes m, certo? Então, ambos esses dois lados aqui equivalem, tá? O que eu posso fazer aqui? Eu posso multiplicar o m, usar aquela regra de multiplicação distributiva, se não me engano. Então, eu posso multiplicar o m tanto pelo x como pelo x1. Então, aqui eu vou ter m vezes x menos m vezes x1. Aqui permanece o mesmo, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou tomar esse mx1 aqui e vou mandar para cá. Agora é o contrário, desculpa, pessoal. Agora eu vou pegar esse y1, o y1, que eu vou mandar para o outro lado. Só que eu tenho que multiplicar por menos 1, certo? Então aqui eu vou ter... o que eu estou querendo aqui é isolar o y, tá? Yara, esse somatório, talvez a gente use com alguma... A gente não vai... Na parte principalmente de polinômios, a gente vai usar somatório como uma representação, tá? Mas eu devo colocar também no embasamento de vocês, porque vocês têm que saber... Quando vocês verem uma somatória, vocês têm que saber interpretar essa somatória, tá? Provavelmente vai entrar no Khan Academy desse treinamento prévio aí para vocês, beleza? Continuando aqui. Então, o que eu estou querendo aqui é isolar o y. Então, o y agora está isolado. Se eu mandei isso menos 1 para cá, então vai ficar... Eu vou repetir isso aqui, né? M vezes x menos mx1. Aqui eu tenho menos y1, que multiplica por menos 1, vai aparecer desse lado como y1, positivo. Certo? Então, o que a gente tem? Então, a gente mais ou menos achou aquela forma analítica em que
a gente tem o coeficiente angular aqui, mx, e eu posso dizer que esse cara aqui, ó, inteiro aqui, é o meu coeficiente, ou seja, mx mais esse negócio aqui. Esse cara aqui é o meu b, meu coeficiente linear, ou seja, o meu b é igual a menos x1 mais y1. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui. Então, dado um ponto apenas, 1 e 3, e o coeficiente angular é igual a 2, acha a forma analítica de f de x. Então, eu tenho aqui o meu ponto, x1 y1, que me foi fornecido, 1 e 3, ou seja, x1 igual a 1, y1 igual a 3. Então, eu posso usar aquela regra, ou seja, um y qualquer, usar um y e um x qualquer, y menos y1 dividido por x menos x1. Essa razão aqui vai ser igual ao meu coeficiente angular que me foi fornecido, que é igual a 2. Então, eu posso fazer de novo aquela minha multiplicação cruzada aqui, certo? Aqui é m sobre 1. Então, vai ficar y1 menos y1, que é isso aqui, e vai ser igual a 2 vezes x menos x1. De novo, multiplicando 2 aqui, tanto pelo x como pelo x1, vai ficar 2x menos 2x1. E aqui y menos y1, estou isolando o y, então o meu b acaba sendo menos 2 vezes 1 mais 3, ou seja, menos 2 mais 3, que é igual a 1. Então, resultado final, 2x mais 1 é a minha função. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Vocês podem usar o GeoGebra aqui, por exemplo, para criar outras funções aqui. Ó. Então, g de x, se for um valor maior do que o 3 que existe aqui, 5x. Tá? Reparem que todos esses valores aqui, a gente tem um valor de b igual a 0. Então, eu posso criar uma outra função, h de x, igual a 4x mais 6. É uma função que tem um valor de coeficiente linear igual a 6, ou seja, o ponto de cruzamento aqui igual a 6, certo? E com raiz igual a 0. A gente vai ver agora a raiz, tá? Micael, você não entendeu? Bom, enquanto beleza. Então, continuando agora. Então, a gente vai ver uma das outras características de uma função vai ser a raiz, tá? Isso aqui vale para qualquer tipo de função. A gente vai estudar agora especificamente para a função de primeiro grau, mas toda função, a gente pode fazer essa análise de raiz da função, tá? Por definição, a raiz de uma função é o ponto de solução dessa equação f de x igual a 0. A forma de interpretação geométrica dela seria o ponto aqui de cruzamento aqui no eixo x, ou seja, o valor onde a imagem foi igual a 0. Eu poderia ter essa de x, outra aqui, igual a 10, né? 2,5x mais menos 20, tá? Essa outra função. Toda função, todo ponto que ela cruzar aqui, isso aqui vai ser chamado de raiz da função. Aqui, ó, até fala, raiz 4, 0, ou seja, x é igual a 0, ou x é igual a 4, y é igual a 0, tá? Esse cara aqui, raiz, menos 1,5 e 0. Vou aproximar aqui. Esses outros dois aqui tem raiz igual a 0. Espaço pela origem. Então, todos esses dois grafos aqui, a raiz é a mesma interseção com o eixo y, tá? Então, a gente pode ver aqui no slide que o zero da função vai ser chamado de raiz, e a gente pode determinar nenhuma função de primeiro grau, só resolver só basta a gente resolver esse cara aqui. Ou seja, a gente igualar a nossa função f de x igual a 0, tá?
Então, ou seja, a gente tem que resolver essa equação aqui. Ó. A gente resolvendo essa equação, ou seja, isolando o x, determinando o x que satisfaz essa equação, a gente acha automaticamente a raiz da função. Como é que eu resolvo isso aqui? Posso pegar esse valor de b, jogar para o outro lado, certo? Claro, quando eu jogo para o outro lado, eu tenho que multiplicar. Tenho que multiplicar. Eu tenho que multiplicar por menos 1. Ou seja, vai para cá como menos b. Então, m de x é igual a menos b. E agora, eu posso jogar esse valor de m para cá. Como ele está multiplicando, ele tem que ir aqui como uma divisão. Certo? Ou seja, ele vai ser m menos b sobre m. Então, a minha raiz de uma função de primeiro grau vai ser dada pela razão entre os coeficientes linear e angular com uma inversão de sinal. Beleza? Resolver esse exemplo aqui rápido. Estou determinando a raiz de uma função f de x igual a 5x mais 7. Como é que a gente faz? De novo, a gente tem que igualar essa função a zero. Certo? Então, a gente vai ter essa equação aqui. Então, de novo, joga o coeficiente linear para o outro lado, com sinal invertido, então ele vai virar menos 7, então fica 5x igual a menos 7. E a gente joga agora o coeficiente angular para o outro lado, só que dividindo, então ficaria x igual a menos 7 sobre 5. Então, se eu for aqui no GeoGebra, quiser só plotar esse gráfico para vocês verem. Deixa eu apagar isso aqui para tirar essa poluição toda aqui, pessoal. Então vamos ver se graficamente a gente vai achar a mesma raiz, certo? Então meu f de x aqui, f de x é igual a 5x mais 7. Olha a cara da função, da reta, certo? Repare que o eixo do cruzamento é 7, como o coeficiente linear diz, e a raiz é menos 1 sobre 4. Ou, menos 1,4, desculpa. Tá? É só fazer a conta aqui. Não, calma aqui. Vamos ver se dá isso mesmo, 7 sobre 5. Sete dividido por 5, 1,4. Ou seja, menos 7 sobre 5. Certo? Bateu com o nosso cálculo aqui. Beleza? Domínio e imagem. Então, a gente já viu aquelas definições de domínio e imagem. Então, especificamente para uma função de primeiro grau, tá? Especificamente para uma função de primeiro grau, a gente vai ter que o domínio de uma função de primeiro grau vai ser o conjunto dos números reais. E a imagem também. Isso significa o quê? Que todo o conjunto dos números reais, se a gente for aqui na reta, toda essa reta aqui, ela consegue ser mapeada em toda essa outra reta aqui. Tá? Então, nesse caso aqui específico, a imagem é igual ao contradomínio. Então, contradomínio. Deixa eu dar mais espaço. Então, contradomínio dessa função f é igual à imagem. A imagem é igual ao contradomínio. Pode dizer isso. Isso para uma função de primeiro grau. Cada função ela vai ter a sua característica, a gente pode dizer. Beleza? Então, de cara, vocês podem, digamos, a mais fácil análise de domínio de conjunto, domínio e imagem é de função de primeiro grau, porque conjuntos reais sempre vai ser isso. Beleza? Característica em termos de crescimento e decrescimento. Então, a gente vai dizer que uma função ela é crescente se o quê? Se à medida que o meu domínio cresce, se eu tenho um valor de x, ou seja, a gente pode dizer que se o meu valor de x ele cresce, ou seja, eu estou andando em x para cá, o valor de y também vai crescer. Certo?
aqui é x. Ou seja, à medida que o meu valor no domínio vai crescendo numericamente, o valor da imagem também cresce. Então, seria, no caso, esse cara aqui. Essa reta aqui, uma função crescente. Ups, feio. Tem um negócio de reta que acho que daí eu melhor fazer, mas depois eu vejo. Nossa. Pronto. Aqui é a nossa função crescente. Domínio aumenta, imagem aumenta. A função decrescente. O que a gente pode dizer em relação a forma analítica? O que a forma analítica nos vai dizer em relação a isso aí? Se eu tenho uma função f de x igual a mx mais b, certo? Daqui a pouco a gente vê aqui a forma analítica. Só falar um pouquinho da forma da decrescente. A decrescente, ela acontece o seguinte, no decrescente. À medida que o meu x aumenta, na verdade o meu y diminui. É o inverso, tá? Ou seja, é esse cara aqui. Então, quando o meu x aumenta e o meu y aumenta, a gente tem uma função crescente, o meu x aumenta e o meu y diminui, a gente tem uma função decrescente. Essa outra aqui, né, seria uma função chamada função constante, ou seja, ela é paralela ao eixo x. Então, para todos os valores de domínio, eu tenho o mesmo valor de imagem. Tá? Qual que é a relação, qual que é a relação desse comportamento com a forma analítica? O que determina esse comportamento é exatamente o valor ou o sinal do coeficiente angular. Então, o coeficiente angular maior do que zero me dá uma função crescente. Por quê? Se você for fazer análise geométrica, né? Então, meu ângulo alfa, ele vai ter entre 0 e 90 graus. Então, a tangente de alfa ela é maior do que zero. Por quê? Porque o alfa ele vai estar entre 90 graus e zero. Tangente em ângulo nesse primeiro quadrante é maior do que zero. No outro caso, ou seja, se eu tenho um valor de m menor do que zero, significa que o meu alfa aqui, ele é um alfa maior do que 90 e menor do que 180. Então a gente vai ter, para esse tipo de ângulo, claro, a gente vai ter um coeficiente angular negativo, ou seja, minha tangente de alfa é menor do que zero. Isso significa que o meu alfa ele é um ângulo maior do que 90 e menor do que 180, certo? Ou entre π sobre 2 e π, que é π sobre 2. Aqui é π sobre 2. E aqui é π. E aqui é 0. 0, né? E aqui é π sobre 2. Beleza? Então, o que determina esse comportamento da minha função é o coeficiente angular. E nesse caso constante, o que a gente pode dizer? Nesse caso constante, é quando o valor do m, vou colocar de preto mesmo, m é igual a zero. Quando o m for igual a zero, a gente tem uma função constante. Certo? Vamos fazer esse exemplo aqui. Então, vou pensar um pouquinho mais. Acho que eu fiz em sala de aula isso aqui, ou algo parecido. Então, dando uma função f de x igual a 2a menos 18 vezes x menos 3, determine para que valores de a função é decrescente. Então, eu quero dizer, eu quero achar para quais valores de a
essa outra variável aqui, que na verdade por dizer que é uma constante, eu quero saber qual o valor que ela tem que ter para que eu garanta um determinado comportamento. É isso que eu estou querendo aqui. Então eu quero o quê? Que a função seja decrescente. Isso significa o quê? Que o meu m, o meu coeficiente angular, tem que ser menor do que zero. Certo? Então, se eu quero que o meu coeficiente angular seja menor do que zero, nessa função aqui, como é uma função linear, é uma função de x linear, então meu f de x, ele vai ter que ter aquela forma que a gente conhece. M de x mais b. Certo? Quem que é o meu b? A gente pode fazer essa ligação aqui. Ó. O b é esse cara aqui, menos 3. E o meu m é esse aqui, ó. É tudo que multiplica o x. Tá? Ou seja, eu tenho que garantir que, para que essa função seja decrescente, que o meu m seja menor do que zero. Ou seja, que essa expressão aqui tem que ser menor do que zero. Por isso que eu tenho 2a menos 18 é menor do que zero. Tá? Então, de novo, agora, mesmo conceito de trabalhar com equações, eu vou trabalhar com inequações. Certo? Então, da mesma maneira, eu posso pegar esse valor aqui, menos 18, mandar para cá, multiplicado por menos 1. Ou seja, 2a é menor do que 18, e da mesma maneira eu posso jogar o 2 para cá, só que ele tem que ir, ele está multiplicando, ele tem que ir dividindo. Então fica a menor do que 18 sobre 2, 18 sobre 2 é 9. Então, para valores de a menores do que 9, eu vou ter uma função decrescente aqui. Certo? Beleza? Então vamos continuar. Outro ponto. Ângulos entre retas. Tá? Se eu tenho duas retas aqui nesse exemplo, aqui nesse desenho, R e S, se eu quiser saber esse ângulo aqui, que eu vou chamar de φ, entre as retas, eu posso achar esse ângulo simplesmente através da informação dos meus ângulos que essas retas fazem com o eixo horizontal, o eixo x. Ou seja, o que esses ângulos alfa e beta me determinam? Eles determinam o meu coeficiente angular. Então, através dos coeficientes angulares de duas retas, eu posso estabelecer ou achar o ângulo que essas retas formam entre si. Tá? Então, para achar isso, a gente olhando para esse triângulo aqui, né? A gente sabe que a soma dos ângulos dentro desse triângulo, certo? Tem que ser igual a 180. Ou seja, esse cara aqui, alfa, mais φ, mais esse ângulo aqui, que não tem uma variável para ele, mas eu sei que esse ângulo ele é o ângulo suplementar do ângulo beta. Ou seja, que... Vou chamar esse de... Que letra desse cara? Posso dar de gama. Gama. Eu posso dizer que gama mais beta é igual a 180. Ups. Ou seja, se eu jogar o beta para cá, eu digo que o gama é igual a 180 menos beta. Beleza? Então esse gama está aqui, ó. Então eu posso dizer que dentro desse triângulo, alfa mais φ mais gama é igual a 180. Alfa mais φ mais gama é igual a 180. Certo? Então a gente pode ver que esse 180, ele aparece dos dois lados aqui. Então eu posso inclusive cortar. Certo? Se ele for para lá como negativo, vai ficar 180 menos 180, é zero. E eu posso mandar tanto o beta como o alfa para o outro lado. Vai ficar φ é igual a beta menos alfa. Eu posso aplicar a tangente. Vou tirar isso aqui, senão vai ficar ruim de vocês verem.
certo? Então eu consigo estabelecer a relação entre esses dois ângulos aqui, os três ângulos, na verdade, que seria o φ, o ângulo formado entre as retas, o alfa e o beta, no caso. Então, φ é igual a beta menos alfa. Eu posso o quê? Aplicar a tangente nos dois lados aqui. O que eu estou fazendo é isso, aplicando. Se φ é igual a beta menos alfa, então a tangente de φ é igual a tangente de θ menos alfa. Isso aqui eu acho que é só sujeira. Né? Vou tirar aqui, beleza. Certo? Então eu posso aplicar a tangente nos dois lados. Eu sei que a tangente é igual a seno sobre cosseno. Beleza? Relação trigonométrica clássica. Então eu posso dizer que a tangente de beta menos alfa é igual a seno de beta menos alfa sobre cosseno de beta menos alfa. E eu posso fazer o que com isso aqui? Eu posso multiplicar em cima e embaixo por 1 sobre cosseno de alfa, cosseno de beta, e 1 em cima e embaixo, certo? E eu posso aplicar, aqui eu posso usar aquela relação que é... Ops. Desculpa, pessoal, tô meio enrolado aqui. Ops. Vou só aumentar aqui para ficar mais melhor de ver. Então eu posso usar aquela relação clássica que é, aqui ó, seno de B menos A vai ser, deixa eu lembrar aqui, vai ser aquela relação de... Seno de B, beta menos A, eu vou colocar B menos A aqui, depois eu substituo. É o quê? Seno de B, seno de B, cosseno de A, né? Se não me engano. Me corrija se estiver errado, tá? Ups. Tá feio. Seno de B, cosseno de A. Não, normalmente não precisa deduzir fórmula, não. Só para você saber de onde vem isso aí, tá? Mas é bom como treino, tá? Vocês usarem essas deduções aí. Cosseno de A menos cosseno de B seno de A. Se vocês aplicarem isso aqui e aqui, acontece alguns cancelamentos, certo? A gente pode ver que vai ficar seno de... Na verdade, em cima não vai ter cancelamento, vai ser cosseno de A. Cancela o cosseno de A aqui em cima e embaixo, e aqui cancela o cosseno de B. Então vai ficar seno de A e seno de B aqui. Seno de A menos seno de B. Ou seja, depois vai ficar embaixo, acontecer alguns cancelamentos. Eu sugiro que vocês dêem uma treinada para chegar aqui, tá? E no final a gente vai ter as tangentes, vai ficar seno sobre cosseno, certo? Não sei se vocês lembram do Vitor Hugo, vai ficar gravado assim, tá? Pode sair. Da dedução em sala, eu fiz isso aqui com um pouquinho mais de detalhe, tá? A gente pode ter que usar o seno B menos seno de A e cosseno de B menos A, tá? Essas duas relações. Cosseno B menos A, vou colocar aqui, só para depois você... cosseno aqui. Cosseno de B menos A. Se alguém achar algum problema na aula depois, vocês podem até me falar que foi um erro na hora tal, certo? Vai ficar cosseno de... cosseno B, cosseno A, mais... seno B, seno A. Ups. Certo? Vocês tentem chegar aqui como exercício aí. Fica a sugestão, tá? Eu podia fazer essas notações no outro quadro, fica melhor. Mas a gente vê depois. Depois eu me organizo melhor. Beleza? Então aqui, ângulo entre retas. Então, no final, só para também deixar claro, esse sinal aqui de módulo é para garantir o quê?
que esse ângulo aqui, esse ângulo aqui seja, se essa tangente aqui para ser positiva, é para a gente achar o ângulo quando o ângulo for o ângulo menor do que 90 graus. Por quê? Se eu colocar um outro valor aqui, ó, a gente tem esse ângulo φ mais alfa, beta, gama, ou θ. Esse outro ângulo aqui é θ. Tá? Então, φ mais θ é o quê? É igual a 180. Através dessa relação, a gente pode dizer o quê? Que a tangente de φ é igual a menos a tangente de θ. Certo? Então é só para eu garantir que, ou seja, os valores em absoluto são iguais desses dois ângulos. Então a gente pode ter, na verdade, a gente pode ter, por exemplo, a gente pode ter, deixa eu desenhar aqui, uma reta assim, a outra, deixa eu ver assim, certo? Eu vou garantir que o φ que eu achar aqui vai ser sempre esse ângulo menor do que 90 graus, é esse cara aqui. Tá? Mas se eu achar um, eu acho o outro, os dois são suplementares, tá? Quando fala em triângulo entre retas, pergunta do Isaac, quando fala em ângulo entre retas, a gente sempre vai buscar o ângulo agudo, isso. Um ângulo menor do que 90 graus, tá? É por default. Para garantir que, se a gente colocar esse valor absoluto, a gente vai garantir que esse cara aqui vai ser entre 0 e 90 graus, só isso. Tá? Se a gente fizer cálculo de inversa de tangente. Certo? Caso contrário, se esse ângulo aqui fosse maior, se esse triângulo aqui, né, ele poderia ser maior do que 90 graus. Na verdade, a gente vai achar o outro ângulo ali. É só uma questão de convenção, tá? Só não entendi porque a tangente de φ é igual a menos tangente de θ. Isso é uma relação. Se o φ mais θ é igual a 180, se a gente fizer esse cálculo aqui, vai ocorrer isso. É um pouquinho extenso, mas deixa eu ver aqui se eu consigo... Deixa eu ver aqui. Ó. Se φ... Vamos ver se eu consigo deduzir isso melhor. Se φ... Ups. Se φ mais θ é igual a 180, significa o quê? Se eu aplicar tangente nos dois lados, φ mais θ vai ser igual ao quê? Tangente 180, não sei se vocês lembram, mas é menos 1. Tangente vai ser o seno de φ mais θ sobre cosseno de φ mais θ, que é igual a menos 1. Ou seja, o seno... Não, acho que não vai dar certo, não. Não é por aí, não. Desculpa, deixa eu ver aqui. Tem que ser a soma das tangentes. Não tô lembrando de cabeça qual que seria a característica da soma das tangentes, não. Faz o seguinte, eu vou tentar achar onde é que tem essa explicação aqui e passo no Slack para vocês, tá? Tô devendo isso aí, senão a gente vai consumir muito tempo na aula para tentar provar essa relação. Mas só para vocês ficarem cientes de que quando dois ângulos somados somam 180, essa relação ela ocorre. A tangente de φ é igual a menos da tangente de θ, tá? Mas eu vou tentar passar para vocês onde é que tem essa prova aí. Provavelmente nesses reforços do Khan Academy ele vai provar isso aí, tá? Tô com essa dívida aí com vocês. Continuando aqui, ângulo entre retas. Uma característica é o seguinte, quando o ângulo φ for 90 graus, certo? A gente não consegue aplicar isso aqui. Por quê? Porque a tangente de 90 é infinito. Seria infinito, né? A gente não consegue calcular essa tangente de infinito. Mas a gente consegue estabelecer essa relação. Ou seja, se o meu φ é igual a... Se esse cara aqui é meu φ, certo? Φ mais alfa, e esse cara aqui vai ser o quê?
esse cara é φ mais alfa, mais esse ângulo aqui é 180. O φ é 90. Certo? Então a gente consegue dizer que o beta, no caso esse beta aqui, ó, ele vai ser alfa mais 90. Certo? Então, se a gente aplicar tangente em ambos os lados, fica tangente de beta igual a tangente de alfa mais 90. Essa relação que eu não vou provar, não, vocês podem até pesquisar. Eu posso passar para vocês no Slack também como é que chega nisso aqui. Tangente de alfa mais 90 é igual a menos a cotangente desse ângulo alfa. O que é cotangente? Então, cotangente é igual a 1 menos a tangente. Tá? E outra prova que eu posso passar para vocês, essa relação da tangente de um ângulo mais 90, tá? Então ficaria tangente de beta igual a menos a cotangente de alfa, que é igual a tangente de beta, vai ser igual a menos 1 sobre a tangente de alfa. Então, tangente de beta, na verdade, é o quê? O beta é o ângulo... A tangente de beta é o coeficiente angular dessa reta aqui, e a tangente de alfa é o coeficiente angular dessa outra reta. Então a gente tem essa relação entre os dois coeficientes angulares. Tá? Ou seja, substituindo tangente de beta e tangente de alfa por ms mr, a gente tem que o produto de ms mr é igual a menos 1. A gente pode usar essa relação aí, se a gente sabe que essas duas retas são perpendiculares. Certo? Ou seja, elas formam um ângulo de 90 graus entre elas. Beleza? Vamos fazer esse exemplo aqui. Um momentinho, pessoal. Então vamos lá. Determinar a reta g de x que passa pelo ponto 1 e 3, 3, né? Ou seja, pode dizer que esse cara aqui é o x1, esse cara é o y1, tá? E é perpendicular à reta f de x é igual a 2x menos 11. Então eu sei que essas duas retas são perpendiculares, certo? Mas eu não sei g de x, eu sei o f de x. Posso até plotar aqui, ó. Depois a gente pode verificar aqui no GeoGebra. Então f de x é igual a 2x menos 11. Aí minha reta x. Beleza? Como é que a gente vai resolver aqui? Então eu vou representar o g de x dessa maneira aqui. Tá? E eu vou dizer o quê? Ou seja, g de x é igual a mg vezes x mais bg. São os coeficientes angular e o coeficiente linear. Se a minha reta f de x é igual a 2x menos 1, então isso quer dizer que o meu 2x, o meu 2 é igual ao meu mf, e o meu menos 11, né, é o meu bf. Certo? Ou seja, mf é igual a 2. E o que eu estou dizendo aqui de informação útil? Eu estou dizendo que ambas as retas são perpendiculares. Se ambas são perpendiculares, a gente consegue estabelecer aquela relação entre esses coeficientes angulares. Certo? Então, se eu tenho um mf igual a 2, mg vai ser menos 1 sobre mf, ou seja, menos 1 sobre 2. Então, aqui eu já consegui obter o meu mg, da minha função g de x. Ou seja, meu g de x é igual a menos 1 sobre 2 vezes x mais o bg. Ora, se eu sei qual que é que esse ponto que essa reta g de x ela passa pelo ponto 1, 3, então eu posso simplesmente fazer uma substituição. Ou seja, g de x1, que é igual a 3, certo? Ou seja, eu estou dizendo isso aqui, ó. Esse cara aqui é meu g de x1, que é igual a g de 1. G de 1 é igual a 3, certo? E eu substituo x por x1 aqui.
Então, x é o meu x1, que é igual a 1, certo? Ou seja, 3 é igual a menos 2, 1 sobre 2 vezes 1 mais bg. Então, eu posso, o que eu vou fazer aqui? Eu vou, na resolução dessa equação, eu vou passar esse termo todo, certo? Menos 1 sobre 2. Só que eu tenho que multiplicar por menos 1. Então, eu vou ter aqui b de g, bg é igual a 3, que eu tinha, mais 1 sobre 2, certo? Ou seja, bg é igual a 3 mais 1 sobre 2. Como é que eu resolvo isso aqui? Só para ficar mais detalhado. Eu posso dizer que 3 é igual a 3 sobre 1, certo? Mais 1 sobre 2. Eu posso colocar em denominador comum. Qual que seria o denominador comum aqui entre 1 e 2? 2. Então, 2 dividido por 1 é igual a 2, vezes 3, 6. 2 dividido por 2 é igual a 1 vezes 1, 1. 6 mais 1 sobre 2. 6 mais 1 é 7 sobre 2. O meu resultado. Então, a minha função g de x é menos 1 meio x mais 7 sobre 2. Ups. Baguncei aqui, pessoal. Um minutinho só, pessoal. Me enrolei com as abas aqui. Beleza? Então, aqui é o meu resultado final. Minha função g de x menos 1 meio mais 7 sobre 2. A gente pode até plotar aqui para ver. G de x é igual menos 1 sobre 2 x mais 7 sobre 2. Aqui, ó. Reparem qual que seria o ponto de cruzamento delas. É isso mesmo? 2x menos 1, é isso mesmo. E a gente sabe que o g de x passa por 1, 3. Então, 1, 3. Qual seria o ponto 1, 3 aqui? 1, 3. Ó, ela passa pelo 1, 3 e ela é perpendicular à reta f de x. Certo? Beleza? Continuando, tipo, 10 minutos só. Tá? Intersecção entre retas. Está quase acabando a aula, na verdade. Só vamos ver se a gente consegue acabar. Intersecção entre retas. Então, dadas duas funções diferentes, né? G de x e f de x, onde mf é diferente de mg, certo? Ou seja, existe um ponto x0, y0, tal que f de x0 é igual a g de x0, que é igual a y0. Então, nesse caso, nesse exemplo aqui, a gente tem que... a gente tem um ponto x0. Quem é meu x0 aqui nesse desenho aí? É o menos 1,5, eu acho. Menos 1,5. E o meu y0 é igual a 3. Então, dadas essas funções aqui, com coeficientes angulares diferentes, então, isso sempre vai ocorrer, tá, pessoal? Sempre vai existir um ponto apenas um ponto, que eu vou chamar aqui de x0 e y0, tá, que f de x0 é igual a g de x0. Ou seja, duas retas, desde que os coeficientes angulares delas sejam diferentes, elas vão se cruzar em algum ponto nesse plano R2 aí. Ou seja, nesse plano cartesiano aí. Certo? Sempre isso vai ocorrer. Claro que sempre, para que isso ocorra, os coeficientes angulares têm que ser diferentes, tá? Se eles forem iguais, significa que elas vão ser paralelas. Então elas não vão cruzar. A gente pode ter uma outra reta aqui, não é bem desenhado não, mas que ela seja paralela a essa aqui. Significa que os coeficientes angulares, ou seja, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, se elas são paralelas. Então, os coeficientes angulares são iguais, então elas não vão cruzar. Beleza?
Probleminha aqui em relação à intersecção entre retas. Determine o ponto de intersecção entre as retas dadas pelas funções f de x é igual a 1 menos 2x e g de x é igual a 3x mais 11. Beleza? Então eu quero saber qual que é o ponto y no qual f de x0 é igual a g de x0. Ou seja, para o mesmo valor de domínio, a gente vai ter o mesmo mapeamento, ou seja, aquele ponto vai ser comum para as duas retas. As duas retas vão passar naquele mesmo ponto. Então, para fazer isso, é só a gente resolver essa equação aqui. Ó. A gente vai igualar o f de x0 com o g de x0 e vai igualar e vai achar x0. Então, eu posso dizer que f de x0 é igual a 1 menos 2 vezes x0, de acordo com a regra de formação da função f de x, e, consequentemente, também a função g de x, dada a sua regra de formação, 3x mais 11, ela vai ser dada por 3x0 mais 11. Igualando aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse... O que eu estou fazendo, na verdade, é pegar esse cara, mandar para lá, e vou pegar esse cara, a parte numérica, e vou mandar para lá. Certo? Se eu mando menos 2x, ele vai mais 2x0. Então fica 3x0 mais 2x0, 5x0. E o 11 vai para lá como sinal negativo. Então ficaria 1 menos 11. 1 menos 11, menos 10. Certo? Então 5x0 é igual a menos 10. Então eu pego o meu 5, que está multiplicando por x0, posso mandar para cá, dividindo. Então ficaria menos 10 sobre 5. 10 sobre 5 é 2, então menos 2. Então o meu x0 é menos 2. Então para achar o y0, basta substituir o x0, quer seja no f de x ou no g de x. Tanto faz. Então, se eu substituir o x0 no f de x0, ficaria 1 menos 2x0. Então, ficaria 1 menos 2, que multiplica por menos 2, que é o meu x0. Então, menos 2 vezes menos 2, 4. Tá? Então, esse produto aqui ficaria mais 4. Mais 1, 5. E aqui, da mesma maneira... g de x0 ficaria 3 vezes x0, ou seja, 3 vezes menos 2, então aqui ficaria menos 6 mais 11. 6 menos 6 mais 11 é igual a 5, então mesmo valor. Então, o ponto de intersecção dessas duas retas é dado pelo x0 e y0. Vou até fazer esse desenho aqui no GeoGebra, para vocês verem. Então, meu f de x é igual a 1 menos 2x, e meu g de x igual, g de x é igual a 3x mais 11. Repare que ambas as retas têm coeficientes angulares diferentes, certo? Menos 2 e 3. Significa que o f de x ele é decrescente e o g de x ele é crescente. Tá? Reparem que o ponto de cruzamento, a intersecção, é exatamente o menos 2 e 5 que a gente achou no problema aqui. De forma analítica aqui, a gente consegue ver a representação geométrica aqui. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Tá. O último tópico para finalizar, a gente até conseguiu finalizar, acho que até conseguiu, tá? O último tópico aqui desse estudo de função de primeiro grau é o estudo de sinal. Isso a gente não chegou nem a ver em sala de aula, até passei um pouco batido. A gente pode trabalhar um pouco agora para finalizar a aula. Semana que vem, antes de começar a função de segundo grau, eu posso até fazer alguns exercícios de estudo de sinal. A gente pode fazer junto antes de começar a parte de função de segundo grau. Tá? Então, essencialmente, estudo de sinal, isso aqui vale para qualquer função, tá, pessoal? Ele vai ser um estudo em que vai determinar... Júlia, eu posso colocar assim os slides, tá? Sem esse rabisco. Melhor, né? Coloque ele limpo e vocês olhem as apresentações. Tá? Então, estudo de sinal, eu até acho que é talvez o ferramental analítico mais importante que vocês têm que aprender aqui nesse curso. Minha opinião pessoal, tá? Porque vocês vão conseguir realizar uma análise de estudo de sinal e esse é o primeiro passo para você conseguir traçar o gráfico de uma função. Certo? Marcos, a gravação vai ficar salva no YouTube. Eu vou disponibilizar para vocês o link assim que eu subir, tá? Só para finalizar aqui, pessoal. Então, toda função, boa parte desse curso, para cada tipo de função que a gente estudar, a gente vai fazer o chamado estudo de sinal da função, tá? Então,
para começar, o mais simples vai ser o estudo de sinal de uma função de primeiro grau. É bem simples. O que vai definir... ou seja, o estudo de sinal é quando a gente define qual que seria o sinal da imagem em cada porção ou em cada intervalo ali do domínio. Tá? Então, a gente vai ter que determinar... por exemplo, aqui nesse lado a gente vai dizer que esse pedaço aqui do domínio, né? Esse pedaço aqui, ele significa que o sinal da imagem é negativo. E, por sua vez, esse outro pedaço aqui do domínio, ele vai ter um sinal positivo. Da mesma maneira, a gente vai ter um sinal positivo aqui e um sinal negativo aqui do outro lado. O que determina uma função de primeiro grau? Esse estudo de sinal, ou seja, os intervalos, os intervalos onde a função é positiva, ou seja, a imagem é positiva, e os intervalos onde essa imagem é negativa. O que vai nos definir isso em uma função de primeiro grau são duas características que a gente já viu hoje. Primeiro, coeficiente angular. Tá? Então, o valor do n e a raiz da função. Certo? Por quê? Porque a raiz é justamente o ponto onde ocorre esse cruzamento no eixo x. Só para complementar isso aqui, na verdade, a gente teria um gráfico mesmo, teria o eixo y aqui, tá, pessoal? Só que não interessa, assim, dependendo de onde ficar a raiz, esse eixo aqui vai ficar mais para cá, ou vai ficar para a direita ou à esquerda da raiz, certo? Mas, enfim, o que vai determinar, na verdade, o estudo de sinal de uma função de primeiro grau são essas duas características aí. Coeficiente angular e raiz. Por quê? Desculpa, pessoal. O coeficiente angular vai determinar o quê? Como a gente viu que se a função ela é crescente ou decrescente, certo? Então, isso vai dizer o quê? À medida que eu vou crescendo no valor de x ou do domínio, o valor da imagem ele cresce ou decresce. Se o coeficiente angular for positivo, como a gente viu, a imagem cresce, o valor da imagem cresce. Se for negativo, a imagem decresce, certo? E a raiz, por quê? Porque a raiz é justamente o ponto onde ocorre o cruzamento. Então, quando ocorre uma raiz, a gente tem uma inversão de sinal de imagem. Então, a regra geral é a seguinte, para uma função de primeiro grau. Se a gente tem um coeficiente angular positivo, então a gente tem esse caso da esquerda aqui, uma função crescente. Se ela é crescente, o que vai acontecer? Para valores menores do que a raiz vai nos sinalizar um cruzamento, certo? Uma troca de sinal. Para valores menores do que a raiz, a gente tem um valor negativo de imagem, certo? Aqui. E para valores positivos, e para valores maiores do que a raiz, a gente tem um sinal positivo. Então, menor do que a raiz, negativa a imagem, e maior do que a raiz é positiva a imagem. Quando o coeficiente angular tem um sinal negativo, ou seja, a minha função ela é decrescente, isso significa que à medida que eu cresço o valor do domínio, o valor da imagem decresce. Então, nesse caso, a raiz vai indicar uma inversão de sinal de positivo para negativo. Ou seja, para valores menores do que a raiz, eu tenho um sinal positivo de imagem. Para valores maiores do que a raiz, a gente tem um sinal negativo da imagem. Então, basta a gente saber a raiz e o sinal do coeficiente angular para determinar se a função, assim, os intervalos onde a função tem imagem positiva e tem negativa. Tá? Então, para finalizar, vamos fazer só esse exemplo aqui e a gente finaliza a aula, certo? Então, determina o sinal da imagem de 3x mais y menos 3 é igual a 0. Então, eu coloquei de uma maneira um pouquinho diferente, tá? Uma equação de duas variáveis aqui, só que a gente aprendeu, pelo menos convencionou, que o meu y é igual ao f de x. Certo? O meu y é a minha imagem. E o meu x é o domínio, é o ponto no domínio. Um minutinho só, pessoal. Pronto, para finalizar. Então eu preciso isolar o y para determinar qual que é a minha forma analítica da função. Então eu posso tentar isolar. Então meu y é igual a f de x, já tinha escrito aqui. Então eu tenho que isolar o y. Então eu vou, primeiro,
Pegar esse 3x, colocar aqui para o outro lado, então ficaria 4y menos 3 é igual a menos 3x, tem que inverter o sinal, depois eu vou colocar o menos 3 para lá, certo? Menos 3 para lá, então ficaria 4y é igual a menos 3x mais 3, e o 4, ele tem que ir para lá de forma como uma divisão, certo? Então, y é igual a menos 3 quartos vezes x mais 3 quartos. Essa aqui é a minha função, forma analítica da função. Para fazer o estudo de sinal, o que é que eu preciso? Coeficiente angular. Quem que é o meu coeficiente angular? Primeira coisa. É aqui, ó. Então, m é igual a menos 3 sobre 4. Certo? Ou seja, coeficiente angular negativo. Para achar a raiz, eu tenho que resolver essa equação aqui. Igualar o f de x é igual a zero. Meu f de x é igual a isso aqui. Então, se eu igualar a zero, resolvendo aqui, eu vou achar meu x é igual a 1. Certo? Então, para fazer o estudo de sinal dessa função, deixa eu ver aqui, eu só fazer um desenho. Eu vou fazer um desenho aqui no vídeo. Então, eu posso fazer o seguinte. Eu posso, de forma gráfica, dizer que aqui é o meu f de x. E eu digo que aqui é a minha raiz. Quem que é a minha raiz? Meu problema. 1. Minha raiz é igual a 1. Aqui é 1. E a minha função, ela é decrescente. Certo? Porque o meu coeficiente angular é negativo. Então, se a função é decrescente, significa que ela vai cruzar mais ou menos assim, ó. Certo? Ou seja, ela vai ter valor negativo para valores maiores do que a raiz e valor positivo para valor menor do que a raiz. A gente pode dizer que a função, o estudo de sinal, f de x é igual a é maior, é menor do que zero, certo? Menor do que zero para x maior do que 1 e o f de x maior do que zero para x menor do que 1. E claro, o f de x é igual a zero para x igual a 1. Isso aqui seria um estudo de sinal, uma forma gráfica de representação. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Se não tiver nenhuma dúvida mais, eu posso finalizar a aula. Vou até finalizar a gravação aqui.